Vamos direto ao ponto nesta nossa análise de hoje. Gerenciar a imensa máquina do Estado e os recursos de um país inteiro é um desafio gigantesco, né? Exige muito mais do que só boas intenções. A gente precisa de vigilância constante e de uma prestação de contas muito bem estruturada. É exatamente por isso que o sistema de freios e contrapesos da Constituição Brasileira de 88 é tão fascinante. Para organizar as ideias, o nosso roteiro passa rapidamente por 6 passos. Primeiro, o dever de fiscalizar. Depois, a gente passa pelo controle interno, o controle externo, o controle judicial e, claro, o controle social. Por fim, fechamos com a importância prática de toda essa engrenagem. Ponto número 1. O dever de fiscalizar. Pensa bem, onde tem muito poder e rios de dinheiro envolvidos, os riscos são mais do que óbvios. Ineficiência, desperdício, corrupção. O Estado simplesmente não pode de jeito nenhum operar no escuro. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Quem é que de fato vigia o governo e protege o dinheiro público? Bom, já adianto que não é tarefa para um órgão só. É um quebra-cabeça monumental que precisa de uma solução em várias camadas. Tem uma definição do respeitado jurista Hélio Lopes Meireles que mata a charada de primeira. Ele diz que é, literalmente, o poder de fiscalização e correção sobre a atuação administrativa. Isso muda tudo, porque mostra que o controle não está ali só para dar uma bronca no final da linha, sabe? O foco é corrigir a rota e segurar o problema antes que o estrago real chegue na sociedade. O que nos leva ao ponto 2, o controle interno. Esse é o nosso primeiro guardião. A jurista Maria Silvia Zanella de Pietro explica isso de um jeito bem claro. O controle interno acontece literalmente dentro de casa. É o Estado sendo a polícia dele mesmo. Então, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm os seus próprios mecanismos de autodefesa, atuando lá na linha de frente para garantir que a lei seja cumprida e o dinheiro não vá para o ralo. E na prática, como é que isso funciona? A gente está falando de um arsenal trabalhando sem parar. Auditorias constantes, corregedorias para pegar aquele desvio de conduta, as controladorias e as ouvidorias. Um exemplo clássico e brilhante aqui no Brasil é a CGU, a Controladoria Geral da União. Ela funciona como um radar gigante contra o desperdício de dinheiro federal, apitando muito antes da falha virar um desastre. Para trazer isso para o chão de fábrica, imagina a seguinte situação. Uma controladoria de um município está lá, revisando papéis e planilhas e acha um pagamento duplicado num contrato público. Se não fosse esse controle ágil e preventivo, o dinheiro simplesmente sumiria por um erro bobo, ou até por uma fraude intencional mesmo. É a própria administração estancando o sangramento antes do paciente piorar. Ponto 3. O controle externo. Mas vem cá, e quando o policiamento interno falha, ou digamos, faz vista grossa? Aí a gente precisa abrir o ângulo da câmera. O José dos Santos Carvalho Filho define esse segundo guardião muito bem. É o controle feito por um órgão que ele chama de estranho à estrutura vigiada. Ou seja, não é mais o executivo se olhando no espelho. É alguém de fora, com isenção total e poder constitucional, indo lá e conferindo as contas. Tecnicamente e politicamente, quem puxa essa fila é o poder legislativo, mas com a ajuda indispensável dos tribunais de contas. Através do julgamento de contas, daquela lupa em cima do orçamento e das inspeções, órgãos como o TCU, os TCS e os TCMs montam um escudo protetor muito forte em volta do patrimônio público. Para visualizar essa força em ação, imagina uma usina hidrelétrica gigantesca sendo construída com bilhões em recursos federais. O TCU não fica só além do papel lá em Brasília. Eles mandam auditores de campo para a obra, para medir parede, investigar cada nota fiscal e garantir que o cimento não está superfaturado e que o projeto está seguindo à risca. Ponto 4. O controle judicial. Em qualquer jogo complexo, às vezes a gente precisa de um árbitro final. No Estado, esse árbitro é o Poder Judiciário. O Celso Antônio Bandeira de Mello resume a missão desse terceiro guardião como a submissão total à legalidade. Pela regra de ouro lá do artigo 5º da nossa Constituição, qualquer ato administrativo, não importa o quão poderoso seja quem assinou, pode ser arrastado para os tribunais se quebrar as regras. Mas tem um detalhe crucial aqui. Diferente do controle interno, que funciona meio que no piloto automático, a justiça precisa ser provocada. Alguém tem que bater na porta. E quando o juiz é acionado por causa de corrupção, abuso de poder ou alguma ilegalidade gritante, ele tem o poder absoluto de anular atos, suspender contratos ou até mandar devolver cada centavo do dinheiro desviado. A força disso na prática é cirúrgica. Imagina uma licitação de milhões, mas que está com toda a cara de carta marcada e cheia de fraude.
Uma liminar judicial vai lá e paralisa tudo na mesma hora. É o judiciário intervindo de forma pesada para proteger o Estado democrático de direito. Ponto 5. O controle social. Agora, se a gente der um zoom out máximo, chegamos no último guardião. E ele é, de longe, o mais amplo de todos, a própria sociedade. Como Paulo Bonavide sempre lembrava, a democracia não acaba no momento em que a urna fecha. A Constituição de 88 deu poder para a população fiscalizar ativamente quem está no comando, e isso foi uma vitória democrática colossal para a transparência no Brasil. E os canais para isso acontecer no dia a dia são fantásticos. A gente tem conselhos municipais, audiências públicas onde a voz realmente pesa, os portais da transparência a um clique de distância, canais de denúncia, orçamento participativo. São ferramentas que tiram a política lá do ar-condicionado dos gabinetes e jogam na praça, deixando a gente rastrear cada passo da saúde, da educação, das obras. E o impacto direto disso muda vidas. Pensa num conselho de alimentação escolar, cheio de pais e mães de alunos aparecendo de surpresa na escola para provar e inspecionar a qualidade da merenda das crianças. O controle social não é uma teoria empoeirada num livro grosso de direito. É sobre a saúde da próxima geração. É cuidar diretamente do próprio quintal. Ponto 6. A importância da fiscalização. Para amarrar tudo que a gente explorou de forma lógica, esses 4 guardiões se encaixam como uma engrenagem perfeita. O controle interno age na base, prevenindo o erro em casa. O externo vigia o fluxo do dinheiro através do legislativo. O judiciário é aquele árbitro inquestionável da lei. E o social garante a transparência total nas ruas. Se uma peça trava, a outra assume. É exatamente isso que forma a espinha dorsal de um Estado ético. E para a gente encerrar essa análise, fica uma reflexão provocativa. As leis existem, as instituições estão trabalhando ativamente, mas, no fim das contas, um governo transparente de verdade precisa de uma sociedade que não dorme no ponto. O futuro da administração pública não está só nos relatórios de auditoria ou nas mesas de juízes. Está na disposição constante de quem acompanha e cobra. Como é que essa participação ativa vai moldar o Brasil que a gente quer para amanhã? Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar e até a nossa próxima análise.